Meus queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão participando dessa live, sejam todos bem-vindos, que vocês possam divulgar, deixar aí o seu comentário, tá bom? Clica aí no coraçãozinho, enfim, vamos divulgar essa live para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Meus queridos irmãos, Deus tem uma palavra para nossas vidas nessa noite. E eu tenho certeza que a palavra que Deus vai estar ministrando ao seu coração vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida e vai impactar o seu coração. Então fique comigo até o final desta ministração, porque os céus têm algo profundo para falar ao vosso coração. Meus queridos irmãos, meus nobres amigos que me ouçam esta noite, eu quero vos falar com vocês sobre o maior homem da história, Jesus Cristo, o maior homem da história, Jesus Cristo, o maior homem da história. Para tanto, eu quero deixar um verso bíblico da palavra do Senhor, aqui no livro de João, capítulo 3, e o verso de número 16, que vocês conhecem, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. O maior homem da história não foi Albert Einstein. O maior homem da história não foi Platão. O maior homem da história não foi Confúcio. O maior homem da história não foi Maomé. O maior homem da história foi Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. E a Bíblia fala que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os povos. Então Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele nasceu, foi concebido de uma virgem através do Espírito Santo, há 2000 anos atrás, morreu pelos nossos pecados para nos salvar, ressuscitou e fez uma promessa que ele voltará para nos buscar para si mesmo. Então esta é a mensagem central esta noite que Deus tem para ministrar ao seu coração. Em primeiro lugar, quando eu falo que Deus é o maior investidor da história, que Deus investiu pesado na humanidade, enviando o seu Filho Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crêem não morram, não pereçam, mas tenha a vida eterna, é porque algo aconteceu de espetacular na vida de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, estamos aqui porque Jesus Cristo, ele nasceu. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele habitou entre os homens. Ele se fez semelhante aos homens. E a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus, o Filho do Homem, veio a este mundo para te salvar, para nos salvar. Jesus veio para buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão distantes do seu evangelho. Pastor, o que é evangelho? Evangelho é boas novas. Então, quando você prega a palavra, você está
falando das boas novas de Jesus Cristo. E em primeiro lugar, este Deus Todo-Poderoso que nós estamos anunciando aqui essa noite, ele nasceu. A Bíblia fala que Jesus Cristo nasceu, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. E o profeta Isaías, ele também disse, porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus Cristo, ele nasceu na cidade de Belém. Belém, que significa casa de pão. E Jesus, sendo o pão da vida, vai nascer em Belém. E a Bíblia fala que quando Jesus Cristo, ele nasce, vem 3 magos, 3 pastores, abrem os seus tesouros e oferece ao menino Jesus dádivas, ouro, mirra e incenso. E no momento do nascimento de Jesus Cristo, a Bíblia fala que apareceu anjos do Senhor e eles cantavam um cântico, dizendo assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então Jesus Cristo, ele nasceu. Sabe o que eu quero te dizer nesta live? Que Jesus Cristo, ele precisa nascer dentro da sua vida. Jesus Cristo precisa nascer dentro do seu coração. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus quer nascer dentro da sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração, cearei com ele e ele comigo. Então, nesta última hora da igreja, permita que Jesus Cristo de Nazaré nasça dentro do seu coração, porque ele quer fazer morada dentro do seu coração. O coração do homem é o lugar específico da morada do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida eterna. E o próprio Jesus Cristo falou assim, que o que contamina o homem, aleluia, não é aquilo que sai, é aquilo que entra dentro da sua boca, porque vai para dentro do coração do homem, oh glória. Então a primeira verdade de Jesus Cristo é que ele nasceu para te salvar, para te libertar, para te curar, para te levantar, para te transformar, para te dar vida, para te dar alegria, para te edificar, para te fortificar, para te fortalecer, para te renovar, para mudar sua vida, para mudar sua história, para fazer algo espetacular na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que os pensamentos de Deus ao teu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Tudo que Deus tem para você é algo bom, é algo benéfico, é algo magnífico, é algo grande, porque a Bíblia fala: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Glórias ao nome do Senhor. A primeira verdade é esta, que Jesus Cristo nasceu, oh glória. A segunda verdade, ele nasceu, mas ele cresceu. A Bíblia fala que Jesus Cristo ia crescendo em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus Cristo, ele realizou obras tremendas, grandes milagres. Ei, amado, você sabia que Jesus Cristo, ele não mudou? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele ainda continua limpando leprosos. Ele ainda continua perdoando pecados. Ele ainda continua
abrindo portas, ele ainda continua libertando o oprimido, ele ainda continua exaltando aquele que está humilhado, ele ainda continua fazendo obras lindas e maravilhosas, porque Jesus Cristo falou assim: o meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora, oh glória. Ele cresceu, ele fez grandes obras e ele disse assim: olha, se vocês tiverdes fé como um grão de mostarda, direis para este monte: monte, passa-te daqui para acolá, e o monte há de passar e nada vos será impossível, oh glória. Os sinais é para aqueles que crê. A Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Sabe o que isso quer dizer? Que nesta última hora Deus quer te dar um ministério de impacto. Deus quer te dar um ministério ungido, um ministério que faça a diferença, um ministério que tenha sinais da parte de Deus, porque foi Ele quem disse, foi Ele quem falou que a gente iríamos fazer grandes obras. Sabe o que isso quer dizer? Quando você é ungido de Deus, você não precisa seguir aos sinais, são sinais que te seguem. Glórias ao nome do eterno Deus. Deus investiu pesado na sua vida. Jesus Cristo, o maior homem da história, veio para fazer história. Deus investiu pesado em você. Quando eu li o texto bíblico que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira espetacular, que Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna, oh glória. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, Jesus nasceu. Em segundo lugar, Jesus cresceu. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, ele padeceu também. Ele morreu. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que se o grão de mostarda, se o grão de trigo, melhor dizendo, não cair na terra e não morrer, não produz fruto. Esse grão de trigo está apontando para a pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno, porque quando ele morre, olha o tanto de fruto que deu, oh glória, ainda continua frutificando. Jesus Cristo, foi necessário morrer no alto daquela cruz, e a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas deixa eu te dizer algo nesta live: Jesus Cristo, ele sendo a vida, como que a morte vai tirar a vida? Como que a morte vai vencer a vida? Deixa eu te dizer algo: Jesus Cristo, ele não morreu naquela cruz. Sabe por quê? Porque ele é vida, e a morte não tem poder sobre a vida. Apenas como homem ele chegou para a morte e disse assim: morte, eu vou permitir que você tire a minha vida terrestre aqui na terra como homem, apenas por 2 dias. Por quê? Porque no terceiro dia, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele ressuscitou, desceu às partes mais baixas da terra, pegou a chave da morte e do inferno e disse assim para o diabo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo morreu, e a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, oh glória. E amados irmãos, a minha vitória, a sua vitória, a nossa vitória está na cruz do Calvário, na cruz de Cristo Jesus. Quando você olha para o Calvário, Calvário, fonte de sabedoria, Calvário, fonte de salvação, Calvário, fonte de entendimento, Calvário, fonte de promessa, fonte de livramento. Foi no Calvário que nós alcançamos o perdão de Deus. Foi no Calvário que Jesus Cristo nos garantiu a vitória. Foi no Calvário que Jesus Cristo venceu a morte. Foi no Calvário que Jesus Cristo venceu a enfermidade. Foi no Calvário que Jesus Cristo venceu o pecado. Foi no Calvário que Jesus Cristo venceu a enfermidade, a doença, o sistema. Foi no Calvário para nos dar
a vitória, glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, eu disse para vocês que Jesus nasceu. Em segundo lugar, eu disse para vocês que Jesus cresceu. Em terceiro lugar, foi preciso ele morrer pelos nossos pecados. Mas em quarto e penúltimo lugar, esse Jesus que eu estou pregando, que eu estou falando, que eu estou anunciando, que eu estou falando aqui essa noite, ele também ressuscitou, oh glória. Sabe por quê? Porque o túmulo de Jesus Cristo de Nazaré está vazio, simplesmente vazio. Todos os outros túmulos de grandes reis, de grandes diplomatas, de grandes estadistas, de grandes filósofos, de grandes doutores, grandes personalidades que passaram aqui nessa terra. Se você for até o túmulo dessas pessoas especiais, lá importantes, lá vai estar escrito assim: jaz aqui os restos mortais de fulano. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus Cristo, lá vai estar escrito assim: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Paulo disse assim: se morrermos com Cristo, também com Cristo nós ressuscitaremos. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus Cristo, ele ressuscitou para nos dar a vitória ou glória. Jesus, ele está vivo, ele está presente aqui essa noite no meio dessa live. Jesus está vivo aí presente dentro da tua casa, no meio da tua família, na tua vida. Ele está presente, ele está vivo, porque ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância ou glória. Jesus Cristo, ele ressuscitou, só que ele foi diferente, porque da primeira vinda Jesus Cristo sentiu cansaço, mas na segunda vinda ele não vai sentir cansaço. Da primeira vinda ele apanhou com vara, mas na segunda vinda ele vem para reger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele sofreu, recebeu uma coroa de espinho, mas na segunda vinda Jesus vai vir com uma coroa de glória. Na primeira vinda Jesus entrou em Jerusalém montado em cima de um jumentinho, mas na segunda vinda ele vai vir montado em cima de um cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito: ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, oh glória. Mas esse Jesus Cristo, além de ressuscitar, em último lugar, o último ponto da minha fala, em último lugar, ele ressuscitou, mas tem uma coisa: ele também virá, ele também voltará, oh glória. Sabe por que estamos aqui essa noite falando de Jesus, pregando aqui a sua bendita palavra? Porque a gente acredita que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. Talvez alguém esteja dizendo: mas pastor Juscelino, desde a época do tempo da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó, que eu ouço dizendo que Jesus Cristo, ele vai voltar. Ei, amados irmãos, Jesus não erra, Jesus não mente, Jesus não chega atrasado, não chega adiantado, só chega na hora certa. E pode ter certeza que o Filho do Homem virá a qualquer momento. Vai acontecer o maior evento da terra. O maior evento da terra é a volta de Jesus Cristo, é o arrebatamento da noiva, é o arrebatamento da igreja, porque Paulo falou assim: porque quando a trombeta de Deus tocar, então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e ali estaremos juntamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo voltará, meus queridos irmãos, porque a Bíblia fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também possam estar. O Filho do Homem voltará, Jesus Cristo de Nazaré, ele virá a qualquer momento. Vamos ouvir o toque da trombeta, e o escritor de Hebreus disse assim: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele voltará. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o profeta Amós também disse assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. O arrebatamento da igreja está aí, Jesus está voltando, não tem tempo mais para nada, a não ser se achegar aos pés de Jesus
de Nazaré, oh glória. Então, meus queridos irmãos, que vocês possam ficar com esta palavra de reflexão, palavra de edificação, palavra de fortalecimento espiritual para a tua alma. Ei, Jesus te fez para você morar no céu. O céu é perfeito, mas ainda não está completo, porque o céu vai ficar completo no dia que a noiva chegar lá em cima. Oh glória, parece que eu estou vendo nesta noite o Salmo de número 24 se cumprindo, quando o salmista começa a salmodiar, dizendo no versículo 1, ele diz assim: do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude, aqueles que nele habitam. Nos versículos 2 a seguir, ele disse assim: levantai-vos, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e deixará entrar o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele é o Rei da glória. Então, meus queridos irmãos, fique com esta palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Jesus de Nazaré veio para que você tenha vida e tenha com abundância. Você que está me assistindo nessa noite, é um investimento. Deus investiu pesado em você, porque Deus acredita em você, Deus acredita no seu chamado, Deus acredita na sua vocação, Deus acredita no teu potencial. Deus não iria investir à toa em você. Se Deus investiu pesado em você, dando o seu filho para te salvar, é porque você tem coisa boa. Oh glória, então fique com esta palavra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.